Todos sabem que score em inglês significa pontuação. E é do conhecimento de todos que as instituições financeiras brasileiras fazem uso desse sistema de pontuação score para decidir se dar ou não o crédito ao consumidor. Segundo a empresa que administra o sistema de pontuação score, os critérios usados para pontuar o consumidor é o pagar as contas em dia, pois a pontuação score, que vai de 0 a 1000 pontos, segundo essa mesma instituição, quanto mais o consumidor paga suas contas em dia, mais próximo de 1000 pontos ele fica. E quanto mais esse consumidor pagar suas contas em atraso, mais próximo de 0 ele fica. Sendo assim, eu abro aqui a primeira discussão. Como então seria possível que um consumidor tenha de novo acesso ao crédito se o mesmo está com a pontuação baixa e ninguém lhe dá o crédito exatamente por este motivo? Logo, este consumidor não tem condições de pagar nenhuma conta em dia para poder ter a sua pontuação elevada, porque ninguém lhe dá o crédito por estar com a pontuação baixa. E por que não falar do jovem que atingiu a maioridade, 18 anos atualmente? Pois é do conhecimento de todos, porém ninguém fala, é que quando o jovem atinge a maioridade de 18 anos, ele tem o seu CPF incluso nesse órgão que administra o sistema de pontuação score, porém o mesmo não tem aí a sua pontuação de início elevada a 1000 pontos, pois ele precisará passar por uma avaliação do sistema de pontuação para que tenha também o direito de acesso ao crédito. Logo, este jovem também ficará banido do setor comercial brasileiro, pois o mesmo estará com a pontuação baixa e não terá acesso ao crédito para pagar alguma prestação em dia e ter também, assim, a sua pontuação elevada a 1000 pontos. Outro ponto que pode ser falado nesse vídeo é que, de acordo com a empresa que administra o sistema de pontuação score, se o consumidor tiver com a pontuação alta, próximo a 1000 pontos, e o mesmo tiver o seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito, esse sistema fará com que a sua pontuação score seja reduzida a 0 imediatamente, fazendo com que este mesmo consumidor passe por uma nova avaliação de risco ao crédito pelo sistema score, para que possa aí ter de novo uma chance de crédito no mercado. Logo, abro aqui a segunda discussão. E se este consumidor tiver o seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, pois todos nós conhecemos vários casos dentro do território nacional de empresas que negativam indevidamente o nome dos seus consumidores, logo após o mesmo comprovar sua inocência, essa empresa volta ao sistema de proteção ao crédito e retira o nome desse consumidor desses órgãos. Porém, o mesmo fica com um dano em cima da sua pontuação irreparável e terá que passar por uma nova avaliação futura do sistema de pontuação score. Esta é a segunda discussão. Outro ponto aqui, para fechar este vídeo, é o sistema de classificação de risco da plataforma de pontuação score. A avaliação de risco de todos os consumidores é feita da seguinte forma, em 3 etapas. A primeira, o sistema de pontuação score avalia a situação passada do consumidor, se ele deixou de pagar algum compromisso no passado ou se ele honrou todos os compromissos no seu passado de crédito, no seu histórico passado de crédito. Este é a primeira avaliação do consumidor no passado. No presente, esse sistema avalia as condições reais atualmente do consumidor no setor comercial brasileiro, desde a sua renda, o comprometimento total desta renda atualmente no setor comercial brasileiro, ou a situação do seu cônjuge, juntamente com a situação financeira da empresa, aonde este consumidor trabalha, entre outras informações que eu não poderia falar neste vídeo, para não ficar longo. Só mediante essas duas avaliações, passada e presente do consumidor, é que é possível que o sistema de avaliação score possa, por meio de estatística de pontuação, atrelar o CPF desse consumidor a um risco ao crédito. O risco ao crédito significa probabilidade do consumidor se tornar inadimplente para os próximos 12 meses. Segundo a regra dessa instituição, a classificação de risco é feita nos 12 meses passados,
na situação atual do presente do consumidor, para depois se dar uma estatística dos 12 meses futuros. Eu poderia abrir aqui uma terceira discussão, que eu vou deixar para outro vídeo. Agora eu quero responder uma pergunta que eu sempre recebo em meu canal, por meio dos bisbilhoteiros dessas instituições que administram o sistema de pontuação Score. O que é Score mais orientação? Score mais orientação é um serviço de consultoria que faz busca em todos os órgãos de proteção ao crédito, juntamente no Banco Central, em busca de informações do histórico de crédito desses consumidores. O serviço de consultoria Score mais orientação faz um entrelaçamento de informações ou um confronto de informações. Ele capta as informações contidas do CPF dos consumidores dentro desses órgãos de proteção ao crédito, juntamente com as informações do Banco Central Bacen, e ele cria uma forma inteligente do consumidor se autodefender da covardia atualmente praticada pelo sistema comercial brasileiro. Entre muitas dessas covardias encontradas o consumidor teve seu nome incluso indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, e após ter o seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito, este mesmo consumidor ficou com registro de prejuízo causado ao setor comercial financeiro dentro do Banco Central. E isto é uma injustiça, pois o mesmo consumidor não tem acesso a essas informações ou não tem um acesso direto, claro e específico dentro dessas informações. Um outro ponto é que o cálculo matemático hoje disponibilizado para os consumidores dentro do Banco Central Bacen é um cálculo que eu considero como cálculo alienígena, pois nenhum consumidor que conhecer bem a matemática, principalmente a raiz quadrada, este consumidor fica impossibilitado de fazer os cálculos precisos e específicos sobre a margem de crédito que hoje é disponibilizada para o mesmo dentro do setor comercial financeiro brasileiro, desde instituições bancárias como nas instituições comuns, como administradoras de cartões de crédito. Esses consumidores não têm acesso a essas informações, pois o governo federal não tem interesse em disponibilizar plataformas de conhecimento para estes consumidores, haja vista estas mesmas instituições que administram o sistema de pontuação Score. Eu abro aqui este tema. Apesar desse sistema ferir veementemente a nossa Constituição Nacional, é de me estranhar que a instituição conceituada como a OAB e o Ministério Público Federal, em todo o seu esforço e tentativa de tornar a pontuação Score ilegal dentro do território nacional, e por sua vez teve o julgamento a portas fechadas e nenhum consumidor brasileiro foi consultado se autorizava ou não estas empresas a atrelar o seu CPF a riscos de alerta, risco de fraude ou alerta de identidade. Outro sim é que ninguém se fala que o alerta de identidade atrelado ao CPF do consumidor, a classificação dada a esse risco de alerta é exatamente a acusação de fraude, estelionato. Ou seja, muitos consumidores têm passado vexame ou situações vexatórias dentro do setor comercial brasileiro porque tem os seus CPFs atrelados a alerta de identidade, porém o mesmo é impedido de ter acesso a essas informações para que possa formalizar a sua defesa. E isto fere a nossa Constituição Nacional. Porém, não é de se estranhar que a empresa que presta esse serviço à nossa nação Brasil é uma empresa que é estrangeira, irlandesa, que tem a sua sede tanto na Irlanda como na Rússia e nos Estados Unidos, tenha toda essa proteção do governo federal dentro da nossa nação Brasil, e o povo brasileiro não age, não se movimenta, aceita esta pouca vergonha e sai com cara de tacho, ou seja, sai no prejuízo, sem poder nem sequer ter o direito de se defender. O serviço prestado pela ferramenta Score mais orientação é um serviço que eu acredito que pode ser dispensável. Não precisa ninguém contratar, pois eu mesmo, autor do canal Protesto Ativo, disponibilizo hoje de 149 vídeos com informações que eram consideradas confidenciais, canal este que hoje é aplaudido por a maioria dos internautas e conta com 310 mil visualizações, e muitos desses consumidores que vêm até o canal pedindo ajuda, a maioria deles são vítimas de um sistema covarde, falho, desleal, desnecessário, desonesto, ilegal, imoral, inconstitucional.
Aqui eu termino este vídeo antes que eu sofra mais uma tentativa de bloqueio do meu trabalho na internet e digo a você que é internauta inscrito do canal Protesto Ativo. Peço a você, compartilhe os vídeos que são disponibilizados no canal Protesto Ativo YouTube, porque não há nenhum canal ou não há nenhum cidadão brasileiro dentro da rede de internet YouTube que tenha disponibilizado gratuitamente para os internautas tamanhas informações. E também não há ninguém que queira passar por nenhuma perseguição em nome dos brasileiros, em nome de todos os consumidores brasileiros. Aqui quem falou com você foi Messias, autor do canal Protesto Ativo. O que é Score Mais Orientação? Score Mais Orientação é um serviço de consultoria que faz busca do histórico do seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito e após efetuar todas as buscas é criada uma orientação específica para você que, se seguida, estas orientações elevam a sua pontuação de 0 para 1000 pontos, destacando você dos demais consumidores.